Que a paz do Senhor Jesus esteja em você. Eu dando uma olhadinha aqui no livro que eu posso há um bom tempo, inclusive foi presente de um amigo, e esse livro foi editado e publicado pela CPAD em 1988. Ele é traduzido do inglês para o português pelo saudoso pastor Antônio Gilberto, Toca a Trombeta em Sião. Olha o que diz aqui o pastor, saudoso pastor, profeta de Deus, o David Wilkerson. Olha o que ele diz: Salomão lhe edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Atos 7, 47 e 49. Paulo disse: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Também está escrito em Hebreus 3, 6. Mas Cristo como o Filho sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Isaías, o profeta, ele aqui trazendo uma palavra muito incisiva. Observe, a década de 80 esse livro foi publicado. Isaías, o profeta, ficou muito irado com os pastores que se apacentam a si mesmos, sempre ocupados em cuidar de suas próprias coisas, de executar seus próprios projetos, enquanto perece o justo e não há quem considere isto, e os homens compassivos são retirados. Isaías capítulo 37, versículo 1. O pastor que constrói um templo ou executa um projeto de construção sem uma direção expressa de Deus está alimentando-se a si mesmo com a gordura do seu rebanho. A verdade é que nos dias de hoje parece uma competição. Se alguém constrói um templo com capacidade para 500 membros, acomodação capacidade para 500 pessoas, então outro vem, constrói para 2.000, outro 10.000, outro 20.000, 40.000. Onde isso vai parar? Ouvi um evangelista, ele continua, um evangelista de televisão, procurando justificar seu custoso, multimilionário projeto de construção. Multibilionário. Em suas muitas palavras dizia: você pode ser muito pobre e talvez tenha que tomar emprestado para mandar-me sua oferta, mas Deus retribuirá a você. Ezequiel chamava isso de conjuração de profetas. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas, tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Ezequiel 22, 25. Ele continua: construímos estes grandes e custosos altares, mas não temos profeta de Deus lá para invocar o fogo do céu sobre eles. Pergunto mais uma vez: onde está o fogo divino? Isso leva-me a crer que Deus esteja descontente. Porque então ele não responde com aquele fogo consumidor que nos tempos antigos caía no altar, do qual ele se agradava, porque não temos nem o fogo nem a palavra do céu. Convidam-se evangelistas de renome, não é? São celebridades, homens famosos, né, de grande notoriedade, convidam-se para pregar nos novos e imensos auditórios, na esperança de que ficarão lotados, e assim se justifica sua existência. Mas onde está o fogo? Trazemos para tais reuniões cantores, apresentadores e produtores de programa, e palhaços também. Aqueles que realmente eles só querem agradar o povo, né? Contando anedotas e mais anedotas. Não é que o pregador não possa, em algum momento, trazer uma ilustração, para descontrair por um momento, mas algo sadio, equilibrado. Então, o pastor David Wilkerson, essa profecia dele é muito atual mesmo. Não é que a pessoa não possa construir um bom templo, mas que use o bom senso, porque o mais importante são vidas, são almas. Como é que está o trabalho social da igreja? Como é que está? Né? Então é importante usar o bom senso.
usar o bom senso, não fazer algo para se vangloriar, para querer elogios à glória, né? O que acontece é que nós vemos mais a carnalidade, é algo do ego. Então, aquele que já realmente procura a glória de Deus, ele procura atender a palavra de Deus, a palavra do Senhor. Sim, o templo de Salomão tinha opulência, tinha muito ouro, etc. Mas observe que foi para aquele tempo, com um objetivo. O próprio Senhor Jesus, ele não ficou admirado quando os discípulos ali, Mateus 24, mostrando ali aquela glória do templo que foi reconstruído, e Jesus não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então é importante usar o bom senso. E essa porfia, essa ambição, essa disputa que há, isso é muito prejudicial. Observemos com cautela, com sobriedade, o que a palavra de Deus fala. E esse texto sagrado que o apóstolo Paulo diz que nós somos o templo do Espírito Santo. O templo do Espírito Santo. Sim, Deus tem escolhido homens, né, para administrar a sua obra, mas é importante a sabedoria de Deus para que tudo seja feito com eficácia, em bom termo, para que Deus seja glorificado e vidas sejam impactadas. E Deus está vendo tudo, haverá o tribunal de Cristo, mas é importante não dar escândalo, nem a Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 32, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. Deus abençoe você e até a próxima reflexão.